Sejam bem-vindos de volta aí ao Determinando Matemática. Eu me chamo professor Paulo Santiago. Hoje na aula você vai observar aí a questão de estudar aí os números racionais. A gente vai trabalhar o que seria a fração, vai trabalhar um pouco a divisão, vai trabalhar onde pertence aos números decimais, vamos trabalhar aí fração de geratrizes, vamos trabalhar também dízima periódica. Então, vamos aqui comigo. Em números racionais, representado aí pela letra Q, a gente pode observar que são vários fatores que são evidenciados aí na conta ou no cálculo que você está realizando. Então, preste bastante atenção no que a gente vai conceituar agora. Os números racionais são aqueles que resultam na divisão. Então, a gente já tem que prestar atenção nessa parte aqui, ó. Resulta na divisão. Então, qual seria essa divisão? Então, essa divisão aí que você está observando, ela existe várias, né? Mas ele fala de dois números inteiros. Quem seriam os inteiros? Os inteiros a gente vai representar aqui, ó, pela letra Z. Então, os inteiros, quem seria? Será o zero. Teremos os positivos e teremos também os negativos. Então, os números inteiros representados pela letra Z, que serão 0, positivo e negativo. Veja bem agora. Na sua definição, ele fala que são os racionais. Aí, x está ok. Esse sinalzinho aqui está ok. Então, ele está dizendo que x está ok x. Então, x é igual a x, né? X para x, a gente tem igual a sobre b. Sendo que o a gente chama de numerador. E o b a gente chama aí de denominador. Então, nesse denominador, a gente vai continuando. Ó. Com A e B, eles pertencem aos inteiros. Então, Z são os inteiros. E lembrando que B, toda vez tem que ser diferente de zero. Então, para tornar os números racionais aí definitivos, o B toda vez tem que ser diferente de zero. Ele pode ser menos 1, pode ser mais 1, menos 2, mais 2, qualquer número positivo ou negativo. Nunca pode ser zero. A gente tem alguns exemplos trabalhados aí, toda a parte dos números racionais, falando aí principalmente da divisão. Então, essa divisão aí que vocês estão observando, a gente acontece da seguinte forma: temos aí o número 17 dividido para 9. Então, essa é a primeira representação da divisão. Podemos também aqui ver que é igual a 17 sobre, né, 9. Esse símbolo aqui também é da divisão. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque tem questões que são cobradas de uma forma, por extenso, como tem sequências cobradas de outra forma, né, por fração. Então, aqui, vejamos bem que a fração é muito definida aqui nos racionais. Ou podemos representar assim. Esse número aqui é essa representação aqui. Ó. E essa representação, ela tem um nome que a gente já estudou. Esse nomezinho, ela se chama fração mista. Então, veja bem, na fração mista, a gente estuda aqui os números, né? 8 sobre 9. Quem é quem? A gente na fração, a gente tem o dividendo, né? Tem o divisor. Então, esse daqui é o divisor. O número que a gente colocou, 8, será o quociente. E 1 é o resto. Vamos analisar bem. Quando eu coloco aqui sendo o quociente,
Na divisão, a gente sempre tem 2 vezes 8 tem 16. Então, nesse 16 aí, a gente vai perceber que é o 8, o número aqui que a gente está trabalhando. E nesse trabalho, a gente vê que quando a gente multiplica o 2 em relação ao quociente, a gente vê que dá 16. 16 menos 17 sobra 1. Então, sempre nessa situação, a gente tem um quociente, dividendo, divisor e o resto, trabalhando aí sempre na mesma linha, né? E esse número aqui sempre vai ser chamado fração mista, ou número misto. Ou podemos representar aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, em dízima periódica, que está se repetindo aqui, como tem esse traço acima do outro. Se repete aí o número 8 várias vezes. Então, vamos trabalhar as situações e vai ter alguns exemplos parecidos. Também você pode observar aqui, ó, que temos outra situação de divisão. Então, nessa situação de divisão, você tem que ver, ó, que tem um parênteses, sinal da divisão, e temos um sinal negativo e positivo. Primeiramente, vamos menos com mais, menos 6 dividido para 2, 3. Ele é representado nessa seguinte situação. Ele também pode ser representado assim. Então, nessa representação, você presta atenção aqui, ó. Vamos aqui comigo. A gente pode representar aqui menos 6 sobre mais 2. Isso é outra forma de representar que a gente já tinha visto aqui no exemplo anterior. Vamos aqui novamente. Eu posso representar também em uma forma decimal. Nessa forma decimal, você vê aí que a gente, 30 dividido para 10, temos 3. Ou você cancela os zeros, 3 dividido para 1, 3. E o sinal? Menos com mais, menos. Então, assiste aí nossos vídeos anteriores aqui no canto da tela. Está aparecendo aí o CART. Então, nesse CART aí, você vai observar alguns estudos de sinais. Então, preste bem atenção nessa aula, revise. E vamos voltando aqui, ó. Então, aqui você percebe que os números racionais representados pela letra Q, a gente vai trabalhar agora o número decimal. Então, nesse número decimal, a gente estuda várias situações. O que é o decimal? É o número que tem a vírgula. Então, vamos aqui ao primeiro exemplo. 4 sobre 5. 4 sobre 5 a gente vai aqui colocar sinal da divisão. Lembrando que a gente tem que saber quem fica fora e dentro do sinal. Dentro e fora. Como é que eu sei? Pega aqui, risca. Quem está fora? 4. Quem está dentro? 5. Só que a gente percebe que o 4 é menor que 5. Vamos fazer o quê? Vamos colocar o 4 e o 0. E aqui a gente coloca o 0 e a vírgula. Qual o número multiplicado aí por 5? Que dá 40. A gente tem aí 5 vezes 4. Temos 20. Dobro de 20 será o número dobro de 4. Então, dobro de 4, 8. Então, 8 vezes 5, 40. Subtraindo, a gente tem um resto aí, 0. Então, a gente achou o primeiro número decimal. Vamos aqui ao próximo exemplo. 26 dividido por 8. Novamente, faz esse risco. Quem fica dentro e quem fica fora. 26 fora, 8 dentro. E lembre-se bem, ó, a gente viu que não tem resto. Vamos aqui também a esse exemplo ver se tem. 26 para 8 está maior. Então a gente vai colocar um número multiplicado por 8, que chega perto de 26 ou 26. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, a gente vai ter um total de 32. Então, como a gente observa, a gente vai colocar o número 3. 3 vezes 8, 24. Na subtração, 24 para 26.
sobra 2. Podemos continuar? Podemos. Acrescento 0. E aqui coloca vírgula. O número que a gente vai colocar agora é o 2. Se colocar o 3, ele vai para 24. Então 2 dá 16. Então 2, 16, 20 menos 16, a gente tem 4. A gente vai colocar o 0 para finalizar e aqui o 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, 3,25. 26 sobre 8. Agora vamos trabalhar um assunto muito importante, que é a dízima periódica. Como é que a gente trabalha a dízima periódica? O mesmo sistema do número decimal, dividindo. Temos aqui o 29 por 99 e temos o 336 por 900. Vamos aqui dividir. 29 dividido por 99. Como ele aqui é menor, né? A gente repete e coloca o 0. E aqui o 0 e a vírgula. Então vocês estão percebendo aí, ó, que chegou ao limite, né? Está parecido. Então a gente vai colocar aqui o 2. 2 vezes 9. A gente vai ter o total aí de 198. 198 menos 290 sobra 92. Se a gente for continuar, a gente vai perceber que tem que colocar o número 9 aqui, ó, para chegar ao maior número possível. Coloca 0 aqui e aqui 9. Então 9 vezes 999 vai dar, chegando no 190, entendeu? Então nessa situação, a gente não vai continuar. A gente vai deixar que vocês continuem a resolução. Lembrando que a gente tem repetição aqui, ó. Como é 2 9, se repete 29, 29, 29. Vamos a outro exemplo. A gente tem 336 dividido por 900. Agora vamos aqui, 336, coloca 0, aqui 0, a vírgula. Aqui a gente vai colocar o número mais próximo, 3. 3 vezes 900, vamos colocar aqui 0, 0, 2, 7. 2.700 é o número. Então vamos aqui 0, aqui temos 6, aqui vamos pegar emprestado, fica 2, e aqui vamos ter 13, 13 tira 7, temos 6, e aqui 0. Vamos continuar, vamos aqui continuar a colocar o 0. E aqui o 7. 7 vezes 9. Então a gente vai colocar aqui o valor dele. 0, 0. Então 7 vezes 9 a gente tem 63. Então, subtraindo aqui, a gente vai ter 0,300. Vamos colocar mais o 0, né? Qual é o número mais próximo? Se a gente colocar o 4, passa. Vamos colocar o 3. 3 vai dar a mesma situação, né? 2.700. E nesse 2.700, a gente vai sobrar o quê? Passando o resultado para cá, a gente vai sobrar aí 300. Então, nesse resto aqui, sempre vai se repetir o número 3. Então, aqui se repete o número 3 e aqui se repete o número 29. Então, essa é a divisão periódica, somente a divisão. Ela vai ser infinitos números, dependendo do número que está em cima, dependendo do número que está embaixo. Vamos aqui à fração geratriz. A fração geratriz é o resultado da dízima aqui, periódica. Como é que eu sei? Como a gente observa que está se repetindo,
Então aí, no caso, está se repetindo o quê? A parte, né, de dois algarismos. Então esses dois algarismos, a gente fala aí que tem o período e tem a parte aí que fala dos dois algarismos. Então, o período que se repete, 29, 29. Como ela está se repetindo, automaticamente a gente tem aí dois algarismos. Então será o 99, que é a mesma situação que a gente viu aqui, ó. A divisão resultou e na fração geral 3 resultou novamente, né? Agora a gente vai perceber que dessa parte a gente também pegou um exemplo. E nesse exemplo a gente vai colocar aqui. Então, primeiramente, a gente tem que perceber o quê? Pegar o número completo. É a parte que não repete e a parte que repete. A gente vai pegar os três. 373 menos. E agora a gente vai pegar a parte que não repete. E subtrair. Como a gente tem aqui uma parte que é simples e a outra é composta, que é a simples. A simples é uma que se repete várias vezes, não muda. Sequência 29, 29, 29 e não muda, é uma simples. Já aqui a gente percebe ó, que tem o 37 passa para o 3. Então há uma mudança. Aqui é 3, 3, 3 e continua. Então aqui se chama composta, é bom lembrar disso. E aqui a gente, quando é composta, a gente coloca o número decimal que é 900. 373 menos 37, temos 336 sobre 900. Essa é a forma mais rápida de a gente chegar a esse resultado. E essa é a forma mais rápida de chegar a esse resultado. Então assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente espera que você tenha gostado bastante. Que você assista a outros conteúdos. Você que está assistindo agora, se inscreve no nosso canal. Não esquece aí para ajudar nós a levar os nossos vídeos. Também dá aquela curtida aí para nós. E compartilhe com os colegas. E compartilhe nas redes sociais que a gente vai ter muita interação também. E siga nossas redes sociais que estão ali no canto. Só clicar, se inscrever ou seguir. Então, eu espero você na próxima. Abraço a todos. Tchau.